Olá, seja bem-vinda a esta rápida apresentação que chamamos de Fotografia ICMT 2024. O projeto ICMT significa Projeto de Informações Colaborativas para o Movimento de Tradução da Bíblia. Meu nome é Rodrigo Tinoco, nós estamos em outubro de 2024. No Brasil, nós temos a Aliança Pro Tradução da Bíblia, ou às vezes a gente fala APTB, que é um agrupamento de quase 20 organizações internacionais e nacionais, com um forte envolvimento do movimento indígena em prol da tradução da Bíblia para todas as línguas. A APTB faz parte da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. A APTB também tem uma forte relação com a Aliança Global Wycliffe Américas. A Aliança Pro Tradução da Bíblia se organiza em grupos de trabalho ou grupos temáticos. Um destes grupos se chama Gestão de Dados, que é a gestão de dados dos membros para os membros da aliança. O grupo de gestão de dados se concretiza na produção do projeto ICMT, que a gente tenta entregar todo mês de outubro. O projeto de ICMT busca consolidar as informações de línguas ou idiomas, de projetos de tradução, de maneira que seja útil para os membros da aliança. Nós pegamos os idiomas ou os grupos linguísticos que estão dentro do Brasil e dividimos em 6 catálogos, cada um tentando responder perguntas diferentes para ações e projetos diferentes. Novamente, nós tentamos reapresentar este relatório todo mês de outubro. Isso quer dizer que nos últimos 12 meses, os membros estavam atualizando este documento. O ICMT entrega 5 documentos para os seus membros. Vou estar falando sobre eles ao final da apresentação. Eu quero trazer 3 pontos rapidamente, que para a gente tentar pensar os grupos linguísticos dentro do Brasil, a gente tem trago o pensamento geográfico, quer dizer, a gente olha para o território brasileiro e tenta entender as relações dos grupos linguísticos dentro do território brasileiro. A gente classifica os grupos linguísticos pelo código ISO 6393. É para a gente fazer a diferenciação entre os idiomas, entre os grupos linguísticos. Quando o ISO 6393 não atende, nós utilizamos o código ROLV. Então, dentro de um dos documentos, o documento completo, a gente tem a lista das línguas e a lista dos códigos ISO e códigos ROLV. Bom, o ICMT tem analisado ou trabalhado com 280 grupos linguísticos. Nós pegamos esses 280 e dividimos em 6 catálogos. Esta apresentação, fotografia, é um resumo do primeiro catálogo, o catálogo Destaque, o qual a gente trabalha com 112 grupos neste momento, outubro de 2024. Bom, mais uma vez, seja bem-vindo à apresentação Fotografia ICMT 2024. Nós podemos ver aqui, então, grupo ou catálogo 1, destaque, com 112 grupos, e nós poderíamos, de uma forma muito simples, olhar o código ISO de cada um desses 112 grupos linguísticos. Dentro deles, nós encontramos 7 Bíblias completas, 49 Novos Testamentos, 30 grupos com pelo menos um ou mais livros publicados, 12 grupos que existem projetos acontecendo, e aqui é o que a gente quer chamar a atenção: 14 grupos que não tem ninguém trabalhando, pelo menos até o momento. Pois a gente colocou ali que a gente precisa orar, levantar um movimento de clamor por estes 14 grupos linguísticos. Então aqui a gente está falando sobre uma publicação em papel e a gente poderia olhar novamente o código ISO
de cada um desses elementos que nós apresentamos aqui. Se nós estamos falando de um texto publicado em papel, a gente também poderia pensar em um texto publicado em áudio. Então a gente divide aqui o que tem de Bíblia completa, o que tem de Novo Testamento completo, e os pontinhos brancos, de acordo com a legenda, são aqueles que têm o Novo Testamento completo, publicado em áudio. O que tem os pontinhos negros, apesar de ter o Novo Testamento completo em papel, tem apenas um ou mais livros publicados em áudio. Nessa direção, a gente pode falar também o texto publicado em vídeo. Então, as bolinhas ao centro apresentam aqueles grupos linguísticos que têm pelo menos um ou mais livros publicados em vídeo. Continuando, dos 30 grupos que têm um ou mais livros publicados em papel, a gente pode ver o que tem publicado em áudio e a gente pode ver o que tem publicado em vídeo. E os 12 com projetos e os 14 sem ninguém neste momento. Novamente, chamando atenção para os 14, no documento completo, este é um dos gráficos que você pode ver. Então, você tem uma percepção geográfica de onde estão esses grupos, o nome dos grupos, com o seu código ISO e o código ROLV para identificação. Nós podemos olhar aqui ao lado e perceber, se eu somo 49 mais 7, a gente pode dizer que temos 56 Novos Testamentos publicados em papel. 7, 49, 30, a gente pode dizer que a gente tem 86 grupos com um ou mais livros publicados em papel. A gente pode fazer da mesma forma, 35 Novos Testamentos publicados em áudio, 46 grupos com pelo menos um livro publicado em áudio e 28 grupos com pelo menos um ou mais livros publicados em vídeo.